Agora eu vou perguntar para vocês, você que é um grande empresário, o Sami também que está lá, como é que está o dólar hoje, Sami? Dolinho, pipinho e dolão. Como é que tá hoje? O dólar está recuando bem, bateu 5,23, está caindo bem, muito por conta do mundo estar se reabrindo, principalmente a Europa, e não está aparecendo um segundo pico na maior parte dos lugares, que era um grande temor. Então está indo bem, e também os Estados Unidos, o Donald Trump tinha engrossado mais em relação à China, principalmente sobre Hong Kong, que eles falaram que interferia, aí deu uma abrandada, isso bateu com bons olhos para tudo. E aqui no Brasil, a gente está de olho dos ruídos internos, né? Você sabe que o real foi a moeda do país, a moeda entre os emergentes que mais se desvalorizou. Também, né? Precisa fazer nossa lição de casa. Quando vai ser valorizada aqui? E aí, Justo, você tá animado ou você acha que esse ano... Tá no mercado financeiro. Já estamos em junho, cara. Com essa bela cortina. Que ano, hein? Que ano, hein? Passou voando. Já estamos em junho. O que você acha desse ano aí? Como é que tá seu planejamento? Você que é um cara... Porque você sabe que muita gente, né? Às vezes a gente fica na rede social falando, não, o Justus é rico, o Justus é milionário. O que as pessoas não entendem é que tudo é uma cadeia. Sim. Né? O Justus é da publicidade, ele traz a publicidade aqui pro Pânico, a gente paga o nosso salário, que você tem funcionário, tudo é uma cadeia, não tem esse negócio do rico e do pobre, não tem essa guerra de classes. Essa guerra de classes que as pessoas sempre gostam de falar, mas também tá rico, também não sei o quê, como é que ele fala em nome dos pobres? Tudo é uma cadeia, e a gente viu na pandemia, né? Na pandemia, a cadeia quebrou e ficou todo mundo desesperado. Você não tinha onde cortar o cabelo, o cara do cabelo falou, e agora? Como é que eu vou sobreviver? É uma cadeia, tudo, um depende do outro pro barco seguir no caminho, né? Apesar de ter muita gente atrapalhando e muita gente que torce contra. Exatamente. O que tem de gente que torce contra o Brasil, eu nunca vi na minha vida. Exatamente. Ou torcida contra. Você está animado, Justus? Respondendo a tua pergunta, primeiro com uma correção. Eu não estou na publicidade já faz 3 anos. Eu vendi todas as minhas ações das minhas agências, do meu grupo, e eu estou no mercado financeiro hoje, aí o Sami já deve saber disso. Eu tenho aí algumas empresas no mercado financeiro e estou adorando, é um mercado muito desafiante. Estou crescendo nesse mercado. Acho que a gente, apesar da minha idade, a gente tem que sempre buscar ânimo para continuar trabalhando, continuar produzindo, porque o fim da vida vem quando você para de produzir, não quando você fica velho, né? E eu não acho que, acho que hoje em dia a idade cronológica já não é mais tão importante quando você se cuida, quando você produz, quando você trabalha. E uma coisa que o brasileiro tinha que parar de ter, infelizmente para mim, o maior defeito que nós temos, o brasileiro é um povo muito bom, de boa índole, né? Em geral, né? Um povo que não tem, aqui você não tem revolução, não tem uma série de coisas. Então, tirando a picaretagem que tem em muitos setores, mas isso tem no mundo todo, o Brasil um pouquinho mais do que deveria, mas o brasileiro tem boa índole. O que não pode ter inveja. Eu sempre falo para as pessoas, não queira que o outro não tenha. Queira ter, tenha sua ambição, não tem problema nenhum com isso, mas não inveje o outro, porque eu trabalhei a minha vida toda de forma honesta, decente, paguei meus impostos, e olha, tem muita gente aí no mercado, muitos empresários que eu admiro demais e que ajudam demais as pessoas, começando pelo maior plano social que pode ter no país, que é o emprego. A gente dá emprego para as pessoas. Isso é a coisa mais espetacular que tem. A gente gera movimento na economia. Precisa ter empresários. Vocês não podem querer ter um país onde as pessoas não... Olha os Estados Unidos, a maior potência econômica da história da humanidade, como as pessoas, onde tem o maior número de bilionários e milionários do mundo? Naquele país. Olha na Europa, na Ásia, mesmo na China, que é fechado, como tem bilionários, como tem gente, porque são pessoas competentes que lutaram e que trabalharam. O que nós não podemos aceitar é a fortuna do desonesto, do político que enriquece. Não podemos aceitar a fortuna do bandido que rouba das pessoas, que engana as pessoas, que é estelionatário. Essa nós não podemos aceitar. Dos outros nós temos que admirar e usar as pessoas como referência. Eu sempre usei as grandes pessoas como referência para mim, para me puxar para cima e não ficar olhando negativamente, porque isso é uma coisa ruim para o próprio sistema da pessoa. O cara que tem um olhar negativo para os outros porque o outro teve sucesso, tem que ter pena de si mesmo, uma pessoa assim. Você tem que buscar força para você também buscar o seu espaço no sol e não ficar nas nuvens negras o resto da sua vida. Essa é uma coisa importante. Agora, respondendo a tua pergunta, eu vejo assim, o mercado brasileiro de ações, a própria moeda agora voltando, a moeda entrou num valor artificial, o real se desestabilizou mais do que as outras moedas porque nós temos uma instabilidade política no Brasil. Infelizmente, nós conseguimos a tempestade perfeita. Temos a instabilidade causada pela saúde,
com o coronavírus, temos a instabilidade causada pela economia atingida pelo fechamento da pandemia e temos a política causada por essa instabilidade entre poderes que está instaurada no Brasil, infelizmente, né? Nós nos livramos da corrupção do PT e nós não precisamos da instabilidade política, é pedir ao presidente um pouco mais, né, de tranquilidade para poder lidar. Ele tem uma equipe maravilhosa econômica, tem alguns ministros também muito bons em várias pastas, nós temos toda a condição do mundo para sair na frente. O Brasil é uma potência agrícola que continua produzindo muito bem, o Brasil tem várias forças que têm que ser exploradas. Agora, essa volta, todo mundo diz, não vai ser em V, né? A volta em V é aquela que desce e sobe imediatamente. Difícil que aconteça assim. Porém, a Bolsa já está beirando os 90 mil pontos, né? Quando ninguém imaginava isso. Quer dizer, está 20 e poucos % ainda abaixo do que estava antes da pandemia, mas já chegou a estar quase 50% abaixo. Então, nós já demos uma recuperada. Isso dá um alento? Dá. Se o Brasil souber lidar agora com essa volta da economia, né? Que a gente começar, mas olha, os danos vão ser maiores do que nós estamos imaginando, tá? Nós estamos aí vendo aí empresas, por exemplo, setores como o setor aéreo, outros setores, estão falando em 6, 7 anos para trás, quase uma década perdida. Nós vamos estar em vendas, em resultado das empresas, etc., voltando uns 6, 7 anos para trás. Paciência, vamos acelerar e vamos tentar buscar a nossa diferença. Não vai ser fácil, eu estou muito preocupado, mas sempre sou otimista e olho o copo meio cheio. Acho que nós temos condição de recuperar, apenas precisa acabar essa situação da pandemia, que parece que a curva de mortes, graças a Deus, já está diminuindo um pouquinho, e tomara que a gente consiga entrar num círculo virtuoso das coisas começarem a ir pro lado positivo e parar com esse vírus do medo. Avisa lá as emissoras de televisão, vamos parar de botar os jornais no ar e insuflando o medo nas pessoas, vamos falar de coisa boa. Jornalismo bom também faria bem para as pessoas, porque jornalismo ruim, não é que é ruim no sentido de que eles fazem mal jornalismo, mas as manchetes negativas vendem mais. Todo mundo quer ver o cara caindo na casca de banana. Mas vamos mostrar um pouco das coisas boas. Tem muita coisa boa acontecendo, que dá para falar de coisa boa, mas eles não querem. Esse é um problema.